Fala pessoal, tudo bem? Professor Nelson com a resolução de mais uma questão do vestibular de inverno da UEM 2024. Essa é a questão 40, foi a última de matemática. Fala o seguinte, ó. Por motivos de segurança, a liberação ao acesso de um celular ocorre por meio de uma senha numérica de 4 dígitos escolhidos entre os algarismos. Então eu já até coloquei aqui, ó, do 0 ao 9, ok? Em relação ao enunciado, assinale o que for correto. Então vamos lá, 01. Podemos formar 10 senhas distintas em que todos os dígitos são iguais? Bom, são números com 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Ele quer que todos sejam iguais, ou seja, tudo 0, tudo 1, tudo 2, tudo 3. Quantos números nós temos aqui? Quantos algarismos? Não são 10, do 0 ao 9? Então, se tem 10 algarismos e eu quero formar todos com 0, todos com 1, todos com 2, então realmente eu vou ter 10 senhas distintas. Opa, essa é verdadeira. Podemos marcar lá, ok? 02. 02 diz o seguinte: o número de senhas distintas com dígitos distintos e que iniciam com 19 ou com 20 é inferior a 100. Então, ó, agora eu quero senhas com 4 dígitos, mas que o meu início seja 19 ou seja com 20. Ou seja, o 1 e o 9 aqui já está fixo. E um detalhe importante é que ele coloca que os dígitos devem ser distintos. Então, ó, aqui eu já tenho uma opção. Para o 9, também uma opção. Então, dos meus 10 algarismos, eu já usei 2. E eu não posso repetir, porque dígitos distintos. Então, dos 10, eu usei 2, sobram 8. E depois, 7. E aí, multiplicando 8 vezes 7, 56. Se eu fizer iniciando com 20, eu tenho a mesma coisa, certo? Então, também vai sobrar 8 e depois 7. Então, nós vamos ter aqui também 56. Ou seja, se eu somar, eu vou ter um total de 112 senhas, começando com 19 ou com 20. Então, alternativa falsa, porque ele fala que é inferior a 100. E, na verdade, é superior, 112 no total. 04. A chance de alguém que desconhece a senha acertá-la na primeira tentativa é igual a 0,01%. Bom, eu estou falando aqui em probabilidade. Probabilidade é resultado, aquilo que eu quero, resultados favoráveis por aquilo que é possível. Aquilo que eu quero é uma possibilidade, é a primeira tentativa. Agora eu preciso saber, mas quantas possibilidades existem ao todo? Então eu preciso calcular aqui para baixo todas as chances que eu tenho. São senhas com 4 dígitos e aqui ele não usa a ideia de ser distintos ou não. Então eu posso usar a repetição em qualquer uma delas. Então, ou seja, eu tenho 10 opções na primeira, eu tenho 10 opções na segunda, 10 na terceira e 10 na quarta. Então a chance de eu acertar na primeira é de 1 para 10 mil, certo? Só que ele está transformando isso em porcentagem. Se eu transformar isso em porcentagem, é como se eu multiplicasse isso por 100. E aí por 100, ó, eu vou cortar aqui, fica 1 por 100%, certo? Ou seja, 1 por 100, 0,01%. Então, a alternativa correta, pode marcar aí. A chance de eu acertar na primeira tentativa é de 0,01%. A alternativa corretíssima. 08. O número de senhas distintas que começam com 0 é igual a 1000. Ou seja, eu quero, novamente, ó, 4, eu quero começar com o 0. Se eu vou começar com o 0, uma opção. E aí eu vou ter que pensar o quê? Nas outras 3. E, de novo, ele não usa se é distintos ou não. Então, se ele não usa o termo, eu considero que eu posso repetir. Então, eu tenho que pensar que eu tenho 10 opções aqui, 10 aqui e 10 aqui, que vai dar exatamente as 1000 possibilidades que eles colocou aí. Então, também pode marcar que essa também é verdadeira. E item 16, ele fala o seguinte: o número de senhas distintas em que há pelo menos 2 dígitos iguais é inferior a 5.000. Vixe, essa dá um pouquinho mais de trabalho. Eu quero agora pensar então aqui em senhas que eu tenho 2 dígitos iguais. Então, imagina que eu tenho os 2 zeros, 2 1, 2 2, 2 3, certo?
Só que ainda ele fala pelo menos 2 dígitos, quer dizer, pode ter 2, mas pode ter 3, como também pode ter 4. Numa situação dessa, o que eu recomendo? A gente pensar da seguinte forma: esses 10 mil que nós calculamos aqui no 04, não foi o total de senhas que existe com essas combinações aqui? Tá? Se eu calcular o total de senhas que não tem dígitos repetidos, ou seja, com dígitos distintos, e fazer o total de senhas menos as que não têm repetições, vai sobrar a que tem pelo menos 2 dígitos repetidos. Essa é uma estratégia que a gente usa muito, tá ok? Porque seria muito mais complicado eu calcular a que tem 2 senhas repetidas, a que tem 3, a que tem 4 é fácil, né? Que é inclusive a 01. Mas a com 2 e com 3 não é tão simples não, daria bastante trabalho. Então o que a gente faz? Nós já temos aqui as 10 mil senhas que são possíveis calcular, podendo repetir ou não, tá ok? Então o que nós vamos calcular aqui? Considerar que não tem dígitos repetidos. Então eu tenho que pensar que na primeira casa eu tenho 10, na segunda, como não pode repetir, então 9, depois 8 e depois 7. E aí calculamos tudo isso aqui. Vamos calcular aqui, 7 vezes 8 é o 56 que nós já tínhamos feito aqui. Então agora eu vou fazer aqui, ó, 56 vezes 9. Quanto que é 56 vezes 9? 6 vezes 9, 54, vai 5. Aqui dá 45 com 5, dá 50, 504. E 504 vezes 10 é só a gente jogar um zero ali, então dá 5.040. Ou seja, existe 5.040 senhas que não tem dígitos repetidos. Então, se nós pegarmos agora os 10 mil que nós tínhamos ali, total de senhas, menos a que não tem dígito repetido, isso aqui vai dar um número menor que 5.000. E é exatamente o que ele coloca ali. O número de senhas distintas em que há pelo menos 2 dígitos iguais é inferior a 5.000? É. 10.000 menos 5.040 é menos de 5.000, ou seja, item correto. E aí, qual é a soma? 16, 08, 04 e 01. Isso aí dá o quê? 29. Esse é o gabarito correto. Tá ok? Continue aí. Essa foi a última, mas se você não viu as outras, volta lá, procura nossos vídeos aí. Nós estamos gravando todas as 10 questões de matemática. Valeu, pessoal!